Amém? Pegue sua Bíblia na sua mão, levante ela para o céu e diga para ela assim: essa é a minha Bíblia. Diga: esta é a palavra de Deus, infalível, imutável, eterna, inabalável. Diga: ela é cura para o meu corpo, alimento para o meu espírito e salvação para a minha alma. Diga: eu vou ouvir a palavra de Deus. Diga: eu vou praticar a palavra de Deus. Diga: a minha vida, e a minha casa, e a minha família, a minha rua, os meus vizinhos, o meu bairro, o meu estado, o meu país, nunca mais, diga nunca, nunca, nunca mais, serão os mesmos. Diga glória a Deus. Querido, você está bem? Olha para o irmão do lado e pergunta para ele: você está bem? O que ele te respondeu, irmão? Ele te respondeu que sim. Agora diga para ele assim: eu espero que você continue bem até o final desse culto. Pastor, por que você está dizendo para ficar bem até o final deste culto? Irmãos, o pastor Eduardo veio há 2 semanas atrás e ele falou sobre as bodas do Cordeiro. Ele falou sobre o casamento. E aí eu preguei e depois a Carol veio no último domingo e ela pregou um tema dizendo: feche as portas. Irmãos, e Deus ele me ministrou dentro dessas 2 mensagens. E ele me trouxe um entendimento, irmãos, que eu não posso negligenciar. Eu sei que muitas das vezes você, quem está pela primeira vez aqui hoje? Só receba, não fique assim atemorizado, porque eu sei que, irmãos, muitas das vezes nós estamos e vimos para a igreja e o nosso coração deseja sempre receber uma palavra: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te prosperar, olha, Deus vai te curar, irmãos. E a palavra que Deus tem para você hoje é: eu vou te confrontar, eu vou alinhar você à verdadeira palavra de Deus, eu vou mudar o seu coração a ponto de você entender que se você não se converter, a porta vai fechar. E depois que a porta fechar, meu querido, pastor, não faz isso. Eu ainda gosto de fazer uma coisinha aqui, outra coisinha acolá. Eu ainda gosto de contar uma mentirinha, ou eu gosto de prevaricar sobre o erro de alguém. Pastor, não seja radical, não é bem assim. Irmãos, a Bíblia diz na oração do Pai Nosso que nós pedimos: perdoe as nossas ofensas, assim como nos temos ofendido. Irmãos, isso foi muito sério quando Deus tratou comigo, porque Deus falou assim: se com a mesma medida que eu te perdoei, você não perdoar, eu vou perguntar só para quem é verdadeiro diante do Senhor: você já teve algum problema com alguém? Você já ficou assim, irmão, de mal de alguém? Alguém já te traiu? Alguém já te apunhalou pelas costas? Alguém já te decepcionou? Só quem já aconteceu isso, levanta a mão. A pergunta é: você perdoou? Você não entendeu a minha pergunta. Você perdoou? E se essa pessoa, ela entrar no mesmo ambiente que você está, sentar na mesma mesa que você está sentado, qual será o seu comportamento diante disso? Irmãos, eu vou ser muito sincero com você nessa manhã. Eu não gosto, irmão, de ficar falando e não dar nome aos bois. Mas eu ouvi um pastor muito renomado, há um tempo atrás, ele chegar e falar assim: olha, perdão é algo que tem que ter no coração de todo cristão. Mas eu posso perdoar, mas eu não preciso conviver. Irmão, se eu perdoo e não tenho capacidade de conviver, é porque eu não perdoei. Só que as pessoas querem maquiar, irmãos, algumas verdades, e nós precisamos alertar você. Sabe por quê? Porque o reino do céu é real, o inferno é real, a salvação é real, mas a perca da salvação também é.
E nós nos reunimos como igreja, irmãos, é para desfrutar sim de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos que o Senhor tem uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida feliz, para que nós venhamos vivê-la aqui nessa terra. Mas irmãos, o que eu estou buscando, o que eu estou almejando, o que eu estou desejando, não é deste mundo. Este mundo não pode me dar. Irmãos, eu prego o evangelho há muito tempo, e eu sempre vou dizer a mesma coisa: eu não prego o evangelho porque eu gosto de ser pastor. Eu prego o evangelho, irmãos, com uma única esperança no meu coração, com uma única voz que eu quero ouvir no final de tudo isso: é Juliano, você combateu o bom combate, agora entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu tenho buscado por algo maior, eu tenho almejado algo maior. Muitas das vezes nós oramos aqui e declaramos uma igreja maior, paredes sendo estendidas, pessoas chegando, mas irmãos, Deus conhece o meu íntimo, Deus conhece o meu coração. Irmãos, o meu reino, a minha vida, ela não se resume neste lugar. Eu tenho vivido como Jesus tem vivido, e Ele disse: o meu reino não é nesse. O que eu quero não está aqui, irmão. O meu objetivo não é aqui, o meu objetivo é estar lá. E para eu estar lá, eu tenho que pagar alguns preços, eu tenho que renunciar a algumas coisas, eu tenho que, irmãos, calar a voz da minha alma e dar lugar para que o meu espírito, ele possa governar a minha vida. Irmãos, eu vou ser muito sincero com você: não há meio termos com o Senhor, não há meio crentes com o Senhor. Ou você é ou você não é, ou você faz a vontade dele ou você não faz, ou ele te governa ou é o diabo que vai te governar. Eu não vou voltar mais nessa igreja. Eu não vou voltar porque eu queria falar, eu ouvi o senhor falar que eu vou ficar rico. Alguém pode repetir isso? Irmão, tem coisa que você está pedindo que você já tem, é que você ainda não entendeu. Eu quero saúde. Irmão, não busque saúde, você já é saudável. Só que tem uma coisa, irmãos, que a gente tem, e se a gente não vigiar, a gente perde. Há um evangelho sendo pregado pelo mundo: uma vez salvo, salvo. É mentira, irmão. Uma vez salvo, se você não se manter salvo, você não é. E eu posso falar uma coisa para você: você está se enganando quando você pensa que uma mentirinha não te tira do céu. Uau! Carol falou sobre isso. Irmão, talvez você pense assim: não, é só um vídeo de pornografia. É só um olhar para uma mulher na rua. Quem é homem aqui é casado? Irmão, eu oro para que quando uma mulher passar na rua, se você olhar, que Deus te deixe cego. Porque você precisa ter olhos somente para a tua mulher. Somente para a tua mulher. Quem é o esposo aqui? E eu oro pelo mesmo pela senhora, querida. Porque o pau que bate no Chico, ele também bate no Francisco. Mas deixando as minhas palavras de lado, irmão, quando eu fui preparar esse texto, Deus, ele me deu um texto base, nós vamos usar ele daqui para frente. Mas antes de eu entrar no texto base, irmãos, Deus falou algo para mim, no meu particular, e eu queria dividir com vocês. Posso? Miqueias capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler tudo na Almeida, revisada e atualizada, tá bom? Irmãos, esse texto ele mexeu comigo porque eu me vi no lugar de Miqueias, e o Senhor fala assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
E o que é o que o Senhor pede de ti? Aí eu falei, meu Deus, o que o Senhor está querendo falar para mim? E ele falou, Juliano, não é o que você me dá, não é o que você pode trazer. Cara, você pode vir para mim e você pode dar toda a igreja, você pode dar todo o seu dinheiro, você pode dar o seu carro, você pode dar a sua casa, você pode dar o seu primeiro filho. Mas será que é isso que eu quero de ti? E aí ele continua, será que é isso, né? O Senhor pede de ti. O que ele pede? Que pratiques a justiça, e que ames a misericórdia, e que andes, e, na minha versão está, e que ande com o Senhor todos os dias. Então o que Deus quer de mim? Ele não quer as coisas que Ele mesmo me deu. Ele quer que eu seja justo nas minhas decisões, que eu ande com humildade, e que a mesma misericórdia que me alcançou, eu a use para alcançar os outros, e principalmente, que eu ande com Ele todos os dias da minha vida. Irmão, ontem nós estávamos comendo, né? Tivemos uma reunião pastoral ontem. E depois que saímos, uns foram para casa. E aí os gordinhos, vamos comer um hot dog? E eu querendo emagrecer, fazendo de tudo, irmão. Mas aí eu não posso negar o pedido de um amigo, da minha esposa. E aí eu me deixei levar, sem vontade. E aí, irmão, a gente parou, Carol parou para conversar com a Regiane um pouco, e ficou eu, a Laine, o James e o Anderson. E aí a gente começou a falar, irmão, porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês estiverem conversando, seja com quem lá for, irmão, e essa conversa não tiver Jesus, há algo errado em você. E aí a gente começou a conversar, não me lembro bem sobre o que era. E aí eu lembro que eu falei assim, eu estava falando até do que eu iria pregar hoje. E eu falei assim, existem dois homens na Bíblia que eu sou impressionado com eles. Talvez até mais do que eu sou com Paulo, com Pedro, com a galera toda, né? Porque tem uma galera boa, tem o Davi, tem o Abraão, tem o Samuel, tem o Josafá, tem o Jefeté, tem o Sansão, irmão, tem uma galera boa na Bíblia para a gente se espelhar. Mas, irmãos, eu me espelho em dois caras. O primeiro dele, irmão, você vai ver que ele não tem um livro na Bíblia, e que pouco Deus se refere dele, mas quando Deus fala dele, irmão, é para estremecer e acabar com tudo. O nome dele é Enoque. E a Bíblia vai dizer assim, Enoque andou com Deus, a ponto de Deus tomá-lo como ele estava e levar para si. E o segundo, irmão, foi um homem que, mesmo sendo injustiçado, sendo ali, irmãos, levado à morte, e no momento do primeira defesa dele foi sensacional. E depois, quando chega a hora do apedrejamento, é um cara chamado Estevão, que a Bíblia vai relatar que ele olha para o céu e vê o céu aberto, e vê o filho do... Irmãos, é o cara que viu o seu apedrejador, e com os olhos em Deus fala assim, eu estou indo preparar o caminho para você entrar. Então, irmãos, às vezes nós olhamos para muita gente boa que a Bíblia refere-se, mas tem muita gente, irmãos, ou tem esses dois caras, que, irmãos, eles andaram com Deus de uma maneira que um foi tomado como estava, e o outro conseguiu enxergar o céu aberto. Então, qual é o meu pedido para você hoje? Irmãos, nós fomos chamados não para servir a Deus, porque, irmão, quem trabalha aqui, vamos ser sinceros, quando você está no seu trabalho, eu trabalho, irmão, sabe, eu trabalho com vontade de ir embora, com vontade de acabar. Então, irmão, quem trabalha não vê a hora do quê? Irmão, quem só serve a Deus, quando o serviço acaba, faz o quê? É por isso que Deus não nos chamou para servir, Deus nos chamou para estar. E pelo fato de estarmos, o serviço faz parte do que estamos fazendo.
E quando nós estamos com Deus, irmãos, se é para servir no banheiro, se é para servir, irmãos, em qualquer lugar, isso as pessoas farão com alegria. Eu falei para os pastores ontem, irmãos, é muito legal quando você vem pregar e todo mundo olha e parece que o pastor, irmão, por ele estar aqui, ele é o centro das atenções. Mas eu falei para eles, o verdadeiro líder não é o que está aqui, o verdadeiro líder é o que senta no meio de vocês e identifica outros líderes como eles no meio de vocês. Eles tiram do anonimato pessoas que têm um chamado e um propósito, e eles servem como uma plataforma para que cada um desses possa correr a sua carreira e cumprir o seu chamado de forma sobrenatural. Eu falei para eles, irmãos, eu não tenho problema que o Anderson pregue melhor que eu, o James ou o Marcos. Eu quero que eles cumpram o propósito e o chamado deles, como eu quero que você cumpra o seu chamado, que você corra a sua carreira, que você chegue no final da sua jornada, irmão, e que você chegue e olhe para o Senhor e diga: Pai, eu combati um bom combate, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, eu chego diante de Ti, eu me apresento diante de Ti, às vezes sem um olho, porque se o teu olho te faz pecar, sem uma perna, mas eu chego para dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu guardei a minha fé, e agora eu quero só a recompensa. Irmãos, e qual é a recompensa? Pergunta para a pessoa do teu lado: você sabe qual é a recompensa? A recompensa, Raíssa, é estar com Ele toda a eternidade. É por isso que às vezes, irmão, me perdoe o que eu vou dizer. Diga assim: perdoa, pastor Juliano. Se você não consegue ficar 3 horas num culto, sem levantar para ir no banheiro e sem tomar água, irmão, o que você quer fazer no céu? Irmão, sabe o que você vai fazer no céu? Você já parou para pensar o que você vai fazer no céu? Santo, 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 santo. Irmão, e eu não estou falando para apontar o dedo para ninguém, mas eu estou falando para te conscientizar. Então você foi chamado, irmãos, para o quê? Para praticar a justiça e amar a misericórdia e andar com humildade com Deus. Andar com Deus, estar com Deus no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, no trânsito. Estar com Deus em todo tempo, estar com Deus em todo momento, estar com Deus, estar com Deus. Estar com Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos para o texto base da mensagem de hoje, que é Mateus capítulo 25, no versículo de número 1, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Você conhece, não conhece? Tá pegando isso aí, hein? E diz assim o texto: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes as que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou quem? E as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas. Repita isso comigo: e fechou-se
a porta. Não, repita comigo isso. E fechou-se a porta. Diga mais uma vez. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e nós não queremos simples informações, mas nós queremos e viemos em busca de revelações, Pai, para que possamos alcançar o objetivo maior, para alcançarmos o prêmio maior da nossa vocação, que é a nossa salvação e vida eterna. Por isso, Pai, eu oro agora e eu repreendo todos os demônios que tentam roubar a palavra do coração das pessoas que aqui estão, que colocam inquietação, impaciência. Eu dou uma ordem a todos os demônios agora: saiam em nome de Jesus. E que esse coração seja uma boa terra, e a semente que está sendo plantada, ela vai produzir, e ela vai gerar, ela vai frutificar frutos de salvação, em nome de Jesus. Irmãos, nesse texto há 3 coisas que o Senhor ele quer esclarecer a nós, e eu quero hoje nesse culto pontuar as 3 etapas. A primeira é a mensagem bíblica que Jesus nos traz, falando sobre a volta dele, anunciando que ele voltará. O segundo tópico que eu quero tocar, irmão, é que nós somos seus discípulos e devemos viver de prontidão, irmão. Você já viu, irmão, alguém aqui, o Edu já serviu o exército, mas você já viu, irmão, quando alguém já passou ali na frente do batalhão Tobias de Aguiar? Quem conhece? Mais conhecido como a Rota. Irmão, se você passa ali, você pode passar qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, vai ter 2 soldados ali, irmão, de prontidão, fortemente armados, protegendo o quartel. Eles não dormem, eles não cochilam. Quando um cansa, reveza. Quando um cansa, reveza. Quando um cansa, reveza. Porque eles estão de prontidão. Assim somos nós. Nós devemos estar o quê? De prontidão, vigilantes e preparados, irmãos, prontos para esse grande evento que será a vinda de Cristo. E o terceiro e último tópico que eu quero tocar, irmão, é sobre andarmos negligenciando o que Deus já falou. Irmão, tem muita gente que pega a Bíblia, que pega a palavra de Deus, aí lê lá um texto lá, que o ladrão não vai entrar, o assassino não vai entrar, o adúltero não vai entrar, o beberrão não vai entrar. Aí fala assim: não, mas não é bem assim. Não é desse jeito. Irmão, infelizmente ou felizmente é desse jeito. É do jeitinho que está ali. É sem tirar e nem pôr, porque lá no finalzinho, no último versículo do Apocalipse, ali nos últimos versículos, Deus vai falar assim: ai daquele que acrescentar uma vírgula ou um tio, ou tirar. Então, irmão, diga comigo: tudo que está na Bíblia, diga, é verdade. O que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, irmãos, nós começamos olhando para 10 mulheres, irmãos. E quando eu olhei esse texto mais a fundo, eu falei: Senhor, será que tu vai casar com 10? Né? Porque o texto fala que são 10 noivas, então o homem ia casar com 10. Mas, irmãos, ele não está se referindo a um casamento matrimonial entre homem e mulher. Ele está falando sobre o casamento, como o Edu pregou, da igreja com Cristo. E aí, irmãos, ele está falando assim: eu chamei 10 para dar um exemplo, que ele chamou um povo, ele chamou a humanidade para ter um relacionamento com ele. Só que, irmão, andam poucas pessoas apercebidas, se preocupando, se preparando, se autoavaliando e negando suas próprias vontades, para que a vontade de Deus se cumpra através da vida deles. Mas existe também, irmão, um povo que está dentro da igreja e que está negligenciando as Escrituras, e que está vivendo uma vida do jeito que quer, que está andando do jeito que quer, está fazendo do jeito que quer, e no final de tudo vai pagar o preço que não quer. Então, irmãos, para a gente entender, eu quero começar falando, irmão, sobre o principal evento do calendário de Deus, que é o casamento.
Amém? Uma das coisas que o Edu falou, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 19, no versículo 7, por favor. Alegre-nos, exalte-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que são as bodas? As festas de casamento, cujo a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras. Bem-aventurado que foi chamado, mas os que foram chamados, a Bíblia vai dizer que antes se prepararam, se vestiram com uma vestidura especial, com uma roupa adequada. E qual é essa roupa? São atos de justiça, é a santificação, é a vida correspondente com a vontade e a palavra de Deus. Você está comigo? Você está assim porque você está prestando atenção, esperando. Mas eu não vou bater não, gente. Quem vai bater é Ele. Então, irmãos, esse preparo, ele não é da noite para o dia. Você quer ver uma coisa? Quem aqui está se preparando para se casar? Vai se casar ainda. Se não se casou, vai se casar. Tem uns jovens que eu conheço desde pequeno que levantam a mão assim, ó, com medo da pancada. Não, irmão, vocês cresceram. Robert cresceu, Emily cresceu, né? E agora já estão pensando em se casar, já que está crescendo, vai casar. Tem uns que eu estou conhecendo agora, Felipe, Dácila, vão casar, Davi e Thaísa, vão casar. Mas irmãos, a Gi casou agora, mas antes do casamento houve o quê? Uma preparação. E qual é a preparação? Como nós vamos decorar, o que nós vamos fazer, aonde nós vamos casar, qual é o vestido que eu vou usar? Irmãos, e aí vai despertando o quê? Um desejo, uma vontade. Aí vai preparando, vai vendo as coisas acontecerem. Irmão, aí quando vai chegando a data, o coração começa a ficar mais ansioso, mais disparado. Aí chega o dia, irmão. Um dia antes, dorme. Irmão, eu lembro quando eu fui casar no civil, eu era pastor lá em São Miguel Paulista, a Carol ainda morava no Tatuapé, e eu fui casar no Tatuapé, irmão, quando eu estava no meio da Ayrton Senna. Eu lembrei que eu tinha esquecido o RG. Irmão, estava doido para casar com essa mulher, irmão. Falei, se eu chegar lá sem o RG, eu não vou casar. Sabe o que eu fiz? Virei o carro na Ayrton Senna, irmão. Peguei o acostamento na contramão e fui. Voltei na igreja, peguei, estava atrás, vi no acostamento aqui, ó. Cheguei lá, irmão. Falei, vai, pensando que você vai escapar. Irmão, estava ansioso, essa é a palavra certa. Era um passo que iria mudar a minha vida por completo. Quem é casado aqui? Não foi um passo que mudou a sua vida por completo? Para nós que somos homens, irmãos, que muitas das vezes, não vou dizer, entenda a palavra que eu vou dizer. Nós que somos homens, somos um pouco irresponsáveis em algumas situações, né? Carro, né? Algumas coisas que a gente... Irmão, e de repente a mulher vai falar, agora você vai gostar de mim. O carro é segundo plano. É segundo plano, agora o primeiro plano é Deus e depois sou eu. Então, irmão, quando a gente vai casar, a gente cria uma expectativa. Mas olha para você ver a comparação que a Bíblia faz. Essas mulheres ou essas 5 nércias, elas sabiam que elas estavam indo para um casamento, mas irmãos, elas não deram a importância que deveriam.
E eu posso falar uma coisa para você, irmão: quem não ama Deus como deve amar, não recebe de Deus aquilo que Ele tem para dar. Está comigo? Então, irmãos, foi algo que Deus exigiu uma preparação. Olha, e qual é a preparação, irmão? Primeiro eu entro pela porta da salvação. Depois que eu cruzo essa porta, irmãos, não acabou por ali. Eu tenho que me manter firme, eu tenho que me manter santo, eu tenho que ir me santificando, eu preciso ir me purificando. Eu tenho que ter, irmãos, a coragem de olhar para Deus quando eu estou errando, ou quando eu estou pensando em errar, e falar: Senhor, me ajuda. Irmão, é melhor pedir ajuda hoje do que pedir misericórdia amanhã. É por isso que Carol falou uma coisa aqui, eu tenho isso no meu coração, irmão. Se um homem passa na cabeça dele o desejo por uma criança, irmão, isso não nasce da noite para o dia. Um adultério não nasce da noite para o dia. A perca da vida eterna, da salvação, ela não acontece da noite para o dia. Irmão, alguém aqui toma café sem açúcar? Quem toma café sem açúcar? Agora, quem toma café com açúcar? Quando você toma sem açúcar, é ruim ou é gostoso? Agora, quem toma sem açúcar, quando toma com açúcar, é ruim ou é gostoso? Irmão, quem toma café com açúcar, quando vai tomar o café sem açúcar, ela não entende que ali ela não está sentindo o amargo, ela está sentindo o gosto do café. Irmão, Luciano Subirá falou uma coisa, que ele jejuou 40 dias, e dentro do seu jejum ele foi tomar uma água com gás com limão, e ele falou: colocaram açúcar nessa água. E aí o garçom falou: não. Aí ele pegou o limão espremido puro e tomou e falou: tem açúcar nesse limão. E aí foi passando para a mesa toda e todo mundo... Mas não, ele estava tão sensível que ele conseguiu sentir a frutose do limão, o açúcar, o doce do limão. Eu oro para que hoje nós tenhamos uma sensibilidade no Espírito tão grande, que a gente possa sentir o sabor que o nosso Cristo tem, o gosto de vida eterna que Ele pode nos proporcionar. Mas para isso, irmãos, a gente precisa entender quem nós estamos sendo. Será que nós somos, irmãos, verdadeiramente essas virgens prudentes que estão se preparando, que colocaram roupas de linho fino, puro? Ou nós somos as nécias que, se ele vir, vier, se ele não vir, não veio? Irmãos, eu vou entrar nisso mais para frente, mas eu ouço que Jesus vai voltar. O meu pai ainda tinha cabelo. Quem é que ouve Jesus, que Jesus vai voltar há muito tempo? Quem ouve, irmão? Quantos vieram antes de nós que tiveram o mesmo pensamento? Alguém aqui tem algum parente falecido que era crente? Quem tem? Ele estava esperando Jesus voltar? Mas o que aconteceu? Não, irmão, ele não morreu, ele voltou para Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4 em diante, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, nós já existíamos em Deus. E se Deus nós viemos, para Deus voltaremos. Você quer ver um erro que a gente comete, irmão? O plano original de Deus, a gente vai ler que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da... Mas aí, irmão, quando eu leio Efésios capítulo 4 em diante, que fala: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmão, o plano original de Deus não é salvação, porque salvação é minha origem. Salvação é minha origem. Ei, irmãos, eu não estava aqui e vou para lá. É o contrário, eu estava lá, vim para cá para cumprir um propósito, e logo eu vou voltar para o meu lugar de origem. Irmão, Deus não formou o espírito do pó da terra. E eu não sou pó da terra, irmão, eu sou espírito. Então, salvação é minha origem. É por isso que existe, irmão, um grande conflito do espírito com a alma.
do espírito com o corpo. Irmão, o espírito está clamando por Deus, está olhando, irmão. Tem hora que eu me pego, irmão, angustiado. E aí eu penso, é o meu espírito, ele deve estar olhando para o céu e falando assim: eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu estou preparando, irmão, mas eu vou pregar aqui uma ministração que eu já tenho o tema. O tema vai ser assim: o céu pode esperar. O céu, Paulo falou isso, não falou? Paulo foi para o céu e falou assim: poxa, melhor ficar aqui, mas eu tenho muita coisa para fazer lá. Então, eu preferiria ficar aqui, mas o céu agora pode esperar. Primeiro eu vou cumprir um propósito que eu tenho. Então, irmãos, nós precisamos nos alegrar e vestir essas vestiduras. Jesus quer nos preparar para a sua vinda. João capítulo 14, versículo 2. Agora eu vou ser mais objetivo por causa do horário, tá, gente? E vai dizer assim o texto: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o quê? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, diga isso, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria vos dito. E por que ele vai preparar a morada? Mas peraí, eu acho que tem uma coisa errada aqui nesse texto. Vamos ler de novo com calma. Diga assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmão, peraí, se tem muita morada, ele vai preparar um lugar? As moradas já estão lá. Que lugar é esse que ele vai preparar? Irmãos, desde a fundação do mundo, Deus criou o homem para habitar no céu, mas o homem com o pecado perdeu o acesso. Então ele precisou voltar para abrir a porta e para dar novamente legalidade para o homem habitar no lugar que já era dele. Se eu vou preparar, mas se já tem. Não, irmão, ele vai preparar o coração do homem para poder entrar e morar nesse lugar. Que muitas das vezes não está preparado, irmão. Que muitas das vezes é corrompido e é vendido, como Judas vendeu Jesus. Irmãos, quantos de nós, eu posso falar isso e eu quero que você entenda. Quantos de nós já negociamos a nossa salvação por um preço barato? Irmão, vou perguntar, mas eu quero que você seja sincero e eu vou ser o primeiro. Quem já pecou? Se Jesus tivesse voltado nessa hora. Fala aí, Fabião. Irmão, vamos pensar. Agora vamos pensar com maturidade de homem e mulher de Deus. Quem já pecou? Se Jesus tivesse voltado na hora do seu pecado, o que tinha acontecido? Tinha o quê? Tinha dado ruim, irmão. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas sabe qual é o problema, irmão? Posso confessar uma coisa para você? A primeira vez que a gente peca, a gente fica como? Irmão, obrigado, Espírito Santo. Não sei de onde saiu isso. Mas, irmãos, olha o que veio no meu coração para falar para vocês. Quanto tempo você demora para o Espírito Santo revelar a você que o que você está fazendo é errado? Meu Deus, eu pensei nisso, Jesus. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Irmão, é automático. Tem gente que demora uma semana, um mês, e aquilo lá que eu fiz estava errado. Irmão, tem algo errado com você. Tem algo errado com você. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Sabe por quê? Porque de qualquer jeito ele não pode receber.
Com vestiduras sujas ele não pode receber, com lâmpadas apagadas ele não pode receber. Para onde estou, esteja também, ou vós também. João agora, o mesmo 14, só que lá no versículo 18, olha só o que ele vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também. Irmão, o que Jesus está dizendo? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas o mundo não vai me ver mais. Porém, vocês vão continuar me vendo. Por quê? Porque eu vou continuar vivo dentro de vocês. Meu Deus. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês. Isso é muito forte, sabe por quê? Quem é que já perdeu um ente querido? Não, mas um ente querido que se amava muito, irmão. Amava. E eu posso falar uma coisa? Tem gente que eu até acredito que pensa nessa pessoa constantemente, que pensa nessa pessoa todos os dias até. Mas a maioria de nós, irmãos, a gente não pensa. Tem gente, irmão, que perdeu um ente querido. Se você olhar hoje, quem é que perdeu? Mas você amava muito. Mas hoje não tem uma foto dele em lugar nenhum da casa. Agora Jesus não, irmão. Ele disse assim, ó: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo dentro de vocês. Vocês também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Diga isso: quem tem os mandamentos e guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Quem é casado aqui? Você ama? Quem aqui é casado e ama o marido e ama a esposa? A mulher já... Por que é a mulher que olha pro cara? O cara fica aqui, ó, de boa, amo. E a mulher faz assim, para ver se ele vai falar. Quem aqui ama? Quem ama? E você ama a que ponto? Você ama a que ponto? Você ama a que ponto? Irmão, Jesus está falando: aquele que me ama guarda os meus mandamentos e me obedece. Aquele que me ama guarda, diga isso: aquele que me ama guarda os meus mandamentos e me obedece. Irmão, é como um casamento. Quem ama assina um documento, mas não é o documento que faz o homem e a mulher ser fiel. Irmão, eu costumo dizer, é claro, quem é homem casado e não usa aliança, irmão, me procura, nós vamos comprar, nem que seja uma lá do calçadão das pratas. Mas, irmãos, o que define que eu sou casado não é a aliança que eu uso no dedo, mas é a aliança que eu uso no coração. Amém? Então, irmão, nós precisamos pensar isso. Nós precisamos meditar sobre isso. Em Lucas 21, no versículo 27, vai dizer assim, ó: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, irmão, então se verá o Filho do Homem vindo. Irmãos, eu falei isso para os pastores ontem. Quando Jesus, irmãos, ele vai escolher os seus discípulos, ele chama eles lá no Monte das Oliveiras. Quando Jesus se sente angustiado, ele ora e o seu corpo transpira sangue no Monte das Oliveiras. Quando os discípulos estão vendo Jesus voltar para o céu, eles estão no Monte das Oliveiras. Mas a Bíblia vai dizer, nós vamos ler já,
que quando Jesus voltar, do mesmo lugar que ele foi tomado, é o mesmo lugar que ele vai pisar. Irmão, tem uma coisa aqui que eu não sei nem se eu posso falar. Não, porque senão eu posso bugar a tua cabeça, irmão. Quando Jesus voltar, nós vamos morar onde? Nós vamos morar onde, gente? Olha lá, e todo mundo já... Pastor Juliano é cheio dessas. Quando Jesus voltar, nós vamos morar onde, gente? Cadê? Eu vou pegar o pastor Marcos, estudioso da Bíblia. Quando Jesus voltar, nós vamos morar onde, pastor? Mas com ele aonde? Irmãos, eu estudando sobre esse texto, irmão, a gente fala assim, nós vamos morar com Jesus aonde? No céu. Mas ele diz que a Nova Jerusalém vai... Só para deixar você assim, do jeito que você ficou. Eu vou morar no céu, amém, gente? Mas a Nova Jerusalém, ela vai... Isso é um tema para uma outra ministração. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Irmão, agora eu pergunto para você, a gente vai ver, mas a gente vai subir com Ele? A gente vai estar com Ele? A gente vai morar com Ele? Jesus sempre falou muito sobre o seu retorno, irmãos. Se você pegar, eu estou lendo Mateus capítulo 25, mas se você pegar o capítulo 23, se você pegar o capítulo 24, se você pegar as parábolas que Jesus falou, ele vai estar sempre pontuando isso. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, irmão. Ele sempre veio dando sinais da sua vinda. Mas aí eu pergunto a você, foi a pergunta que eu me fiz: nós estamos nos preparando para essa vinda? Nós estamos nos preparando para esse retorno? Ou nós estamos vivendo uma vida? Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Então os anjos falaram para eles: fica tranquilo, fique em paz, porque o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que vocês virão novamente voltar. Só que tem uma coisa aí, irmãos: o primeiro Jesus que nós vimos descer foi o Jesus que veio perdoar pecados. Mas o segundo, o primeiro veio perdoar pecado, veio salvar o pecador. O segundo vai vir cumprir a justiça. E qual é a justiça, pastor? É o tema. E fechou-se a porta. E o engraçado disso, irmãos, eu vou dizer assim, que quando a porta se fecha, é como a parábola do Lázaro e o rico. Aquele que está do lado de cá não poderá ultrapassar para o lado de lá, e aquele que está do lado de lá não poderá ultrapassar para o lado de cá. Mas tem uma coisa: o que não está lá vai ver e vai falar: meu Deus, eu poderia ter feito diferente e não fiz. Aquele copo de cachaça que eu poderia ter negado, eu não neguei. Aquele palavrão que eu poderia ter não dito, eu falei. Aquela mentira que eu contei e não poderia ter contado. Amém, irmão? Vou dizer uma coisa, principalmente para quem está chegando agora e está pela primeira vez, irmão. Tem alguns lugares que falam que beber não é pecado. Aqui nessa igreja é. Amém? Se você beber o suco de uva depois de muito tempo que ele foi aberto, já é pecado. Pastor radical,
Carol já ficou meia era com suco de uva. Tava. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos entrando em um tempo, como o pastor Marcos fala, como o Edu já falou. Irmãos, nós somos a igreja que estamos vivendo os últimos dias e as últimas horas. E não dá mais, irmão, para ficar brincando, não dá mais para ficar em cima do muro, pensando assim, amanhã... Irmão, tem uma funcionária do meu cunhado, que faz a faxina dele, a limpeza dele. O marido dela estava bom, o cara estava bom. De repente o cara, cabeça. Tome remédio, nada, foi, chegou no hospital, era um tumor. Uma semana o tumor estourou, morreu. Aí fica a gente, amanhã eu vou mudar, irmão, eu não sei se eu tenho nem daqui 10 minutos. Como é que eu vou deixar para amanhã, irmão, aquilo que eu não tenho certeza se vai chegar? Aquilo que eu não tenho certeza se vai acontecer, irmão, pelo amor de Deus, para com isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Já cheguei para baixo, um pouco perto da metade. Primeira Tessalonicenses 4,15 vai dizer assim: ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, que ficaremos até a vinda do Senhor. Aqui Jesus está falando, o Paulo está falando para os tessalônicos sobre a vinda de Jesus. Ora, ainda vós declaramos, por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que... Vamos primeiro, porque o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com essas... Irmão, quem é que perdeu um ente querido que já foi, mas estava com o Senhor? Você tem certeza que estava com o Senhor? Aí o pastor, não fala isso não, pastor, porque eu perdi alguém e eu não sei se ele estava no Senhor não. Irmão, não estou trazendo peso nem julgo não. Amém? Mas se ele se arrependeu, a gente não sabe. Amém? Pastor, mas ele nem batizou. Mas irmão, ladrão também não, e nem tomou ceia. Ele só. Então, para resumir o que eu quero falar nesse culto, eu quero trazer você para esse lugar hoje. Eu quero trazer você para um lugar de arrependimento, para um lugar de consciência, que sem uma vida no Senhor é impossível ver a Ele, irmão. Eu quero trazer você para um lugar, irmãos, que vai te tirar dessa mentalidade. Não é bem assim. Deus entende, Deus sabe. Irmão, Deus sabia que as virgens, elas só esqueceram o azeite. Poxa, qual o pecado que elas cometeram? Vamos agora ser frio. Qual o pecado que as 5 cometeram? Elas adulteraram, elas mentiram, elas roubaram. Elas só não vigiaram, irmão. E aí que eu quero chegar, esse é o ponto da mensagem. Irmão, você talvez fala, você só não está vigiando. E pelo fato de você não estar vigiando, irmãos, nós vamos ler. Ele vem sem que você entenda, sem que você perceba. Irmãos, é muito triste isso. Mas quem aqui já foi dormir e acordou com uma notícia assim, sabe o fulano? Quem já aconteceu isso? Irmão, a minha irmã está ali, quando meu pai morreu, eu estava pregando num culto de quinta-feira para a família, e minha irmã mandando mensagem, Ju, o pai infartou, o pai está ruim, e eu pregando, irmão, falando sobre família.
Aí, acabei o culto, chegou alguém para ficar no meu lugar, peguei Carol e Rebeca e vim nessa Bandeirantes, ó. Quando eu cheguei no último grau, ela me liga e fala, ó, não precisa correr mais. Não deu tempo, irmão. Mas a minha parte eu acho que eu fiz. Falei de Jesus para ele. E é como eu estou fazendo com você hoje. Eu estou falando de Jesus para você. Amém? Não, irmão, eu estou falando de Jesus para mim. Sabe por quê? Porque eu não saio, eu não estou fora desse contexto que eu estou apresentando a vocês. Jesus tratou comigo, irmão, e ele falou para mim, e aí, cara, se eu voltar agora, vai para onde? Pastor não vai entrar não, hein? Porque o título não entra. Amém, queridos? Ora, ainda vos declaremos por palavras do Senhor, isso nós os vivos, que ficaremos até a vinda de Jesus. Então, irmãos, vão morrer sem Jesus voltar alguns, outros vão estar quando ele voltar, mas a pergunta é a mesma para todos. Quando ele voltar, a gente vai se encontrar com ele? Pastor, eu vou para o julgamento. E depois, céu, o chão, abra. Às vezes, irmãos, negligenciamos por acharmos que Jesus está demorando a voltar. Mas precisamos viver com essa grande expectativa, que ele voltará. Irmãos, ele não voltou hoje, mas amanhã ele volta. Ele não voltou hoje, mas amanhã ele volta. Ah, ele não voltou amanhã. Ah, esse ano ele não voltou. Mas lembra que o pastor falou que nós somos a igreja dos últimos dias e das últimas horas? Pode ser. Imagina a gente estar no culto e de repente começar a subir gente. Aí eu vou falar, Iago, assume a igreja aí, irmão, que eu estou indo. Vai não? Deixa o Vanderlei e o Gilson. Quem aqui já pregou? Tira para o ímpio então, vocês. Quem vai ficar? A gente ri para descontrair, mas é muito sério isso, gente. É muito sério. Eu falei, Senhor, do jeito que me veio essa palavra, ela veio tão como uma sentença, que eu falei, eu preciso dar uma amenizada nisso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 vai dizer assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas. Pois a nossa, diga isso, pois a nossa pátria, diga, pois a nossa pátria está nos céus. Fica você lá, ai, eu amo a minha casa, ai, minha casinha. Irmão, larga a mão disso. É claro, você tem que cuidar, limpar, ficar feliz com o que o Senhor te deu. Mas tem gente que está amando mais a casa do que Jesus, está amando mais o carro do que Jesus, tem gente, irmão, que fica olhando na conta do banco e namorando o dinheiro que tem. Lembra, quem conheceu, os jovens não vão conhecer nele não, só a velha guarda. Quem lembra, está vivo ainda, Chiquinho Scarpa. Ele não enterrou um Rolls Royce, ele acha que ele vai andar de Rolls Royce. Ele que não se converte não. Eu estava fazendo essa ministração, irmão, e passou uma reportagem uns dias antes. Quem lembra do Bezerra da Silva? Quem lembra? Irmão, Bezerra da Silva era meio perturbadão, não era? Era meio não, ele era perturbadão e meio. Mas até ele despertou antes, irmão, e se converteu antes de morrer. Irmão.
A nossa pátria não é aqui, queridos. Nós estamos muitas das vezes focando e buscando alcançar, irmãos, méritos e recompensas materiais, quando na verdade, irmãos, nós temos que viver uma vida com os nossos olhos focados no reino do céu, nas coisas de Deus, nas coisas que Deus tem proporcionado a nós. Irmãos, eu sinto de dizer isso no meu espírito, a gente está vivendo muito disperso, a gente está vivendo muito distraído, e eu vou falar por quê, irmão. Se um culto no domingo te alimenta, se um culto no domingo te alimenta, irmão, ah, pastor, mas eu oro na minha casa. Ô, irmão, para de graça. Para de graça, para com isso. E eu não estou falando você para trazer você para a igreja, não, irmão. Eu estou trazendo você para uma realidade de congregar, de estar entre irmãos, de poder desfrutar do que o Senhor tem para o coletivo do corpo, para ser família, para estar junto, irmão, para estar misturado. Sabe por quê? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se o Vanderlei cair e eu estiver na minha casa, como é que eu vou ajudar ele, irmão? Está comigo? E eu também não quero trazer peso para você. Ah, não, eu gosto de ir na igreja e ir embora sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Cadê a Laís? A Laís está aí? Ou foi arrebatada, a Laís? Hã? Eu estou aqui também. Cadê? Levanta a mão para eu ver ela. Sumiu? Está lá em cima? A Laís mesmo, essa semana eu falei para ela, falei, minha filha, pode te falar uma coisa? Você gostando ou não, eu vou cuidar da sua vida. Eu vou me intrometer nela. Aí até depois eu falei, vixe, fiz besteira, meu. Ela vai ficar com raiva de mim. Aí eu liguei e falei, Laís, falei isso para você. Ela falou, ah não, pastor, eu gosto e você tem que cuidar mesmo. Porque se o senhor não cuidar, às vezes dá ruim. Irmão, eu não gosto. Minha mulher cuida da minha vida, mas cuida muito. Cuida mais do que eu preciso. Mas no final das contas, irmão, eu percebo que é só cuidado, que é só zelo. Eu falo assim, eu vou no mercado. Ela fala, vai no mercado para mim comprar isso. Aí eu ponho uma bermuda, um chinelo e vou. Ah, você vai aonde assim? Vou no mercado. Não, você não vai assim não. Aí ontem ela me mandou ir no mercado. Aí sabe o que eu fiz? Coloquei uma calça jeans, um tênis, uma camiseta legal e pus um perfume. Oi, você vai aonde? Perfume? Para ir no açougue? Você está entendendo, irmão? Não importa como vá, vai cuidar de todo jeito. Mas eu posso falar, mas é bom esse cuidado, irmão. Como é bom você estar num lugar onde as pessoas vão olhar para você e se perceberem, irmão, que você está desviando, que você está virando o olhar para o lado que não é para olhar. Alguém ser uma mão amiga e falar, ó, você está virando para o foco errado. Você está olhando para o lugar errado. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração. Ainda que vocês fiquem milionários e dêem muitas coisas para essa igreja, irmão, não vai me comprar. Porque a minha satisfação não é ver você com muito dinheiro, mas é ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Ei, irmão, sabe o que me alegra e o que tem me alegrado? Eu saber que nós estamos num culto como esse, e lá no céu, irmão, está sendo comentado sobre nós. Existe uma igreja que está se alinhando e que vai buscar a face do meu Deus, e que vai buscar o meu Senhor. Você quer ver uma coisa, irmão? Anderson, passa aqui na frente. Passa aqui, ó, dá uma volta aí. Não, ó, para aí. O intuito não é falar que você está bonito. O intuito não é falar que você está elegante. Mas o intuito é eu saber que aonde você passa, Jesus está passando. E eu posso falar uma coisa, vai passando, vai passando, pode ir indo. E se Jesus está passando, Ele está curando enfermos, Ele está libertando cativos, Ele está libertando algemados, Ele está mudando histórias, Ele está mudando vidas, Ele está transformando pessoas, Ele está cumprindo o propósito. Ei, Jesus está passando ali. É quando você está andando, irmão, alinhado com a palavra, alinhado com a vontade de Deus.
Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, irmãos. Quem carrega o céu não deixa marcas do inferno por onde passa. Quem carrega o céu não deixa marcas do inferno por onde passa, porque está alinhado à vontade de Deus, irmão. Está olhando, outra ministração. Obrigado, Jesus. O tema já tem pés no, como é que é? Pés no chão e a cabeça no céu. Irmãos, eu estou aqui, mas o meu foco é lá. Eu estou focado lá, eu estou olhando para Ele. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamamos que proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Aqui, irmãos, é quando Paulo está falando da conversão dos tessalônicos. E ele vai dizer: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixamos os ídolos, vós e vos convertedes a Deus, para servirdes a quem? E verdadeiro, e para aguardar dos céus a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Então, quando Paulo está falando aqui, quando os tessalônicos estão falando da conversão deles, eles estão falando assim: olha, vocês viram que nós abandonamos os ídolos, nós abandonamos a idolatria, nós deixamos para trás, como muitos de nós deixamos a macumba, deixamos a mentira, deixamos o catolicismo, o adultério, o engano, deixamos um monte de coisa. Aí ele fala: vocês viram a nossa conversão? Agora nós estamos servindo ao Deus vivo. Mas para que nós estamos servindo o Deus vivo? E aí eles falam: para aguardarmos dos céus a vinda do seu Filho, que nos livra da condenação eterna. Irmãos, então o foco de estarmos na igreja não é, irmão, buscarmos por coisas, não é pedirmos coisas, mas o foco verdadeiro de sermos igreja é congregarmos e estarmos juntos, segurando um na mão do outro, para que ninguém caia, para que ninguém fique para trás, para que ninguém seja deixado. Inclusive, irmãos, eu vou falar isso, tem uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Quem já assistiu um filme Deixados para Trás? Irmão, a ideia desse filme é satânica, é diabólica, porque ela traz o entendimento que aqueles que não subiram com Jesus vai ter uma nova oportunidade. Fechou-se? Ah não, na tribulação a gente sofre um pouco. Irmão, puf, fechou, acabou. Fechou, acabou. Quem veio, veio. Quem não veio, ficou. E quem ficou, se lascou. E quem ficou? Então esse filme tem essa ideia. Não, olha lá, tá vendo? Quem ficou vai ter uma nova. Irmão, posso falar uma coisa para você? Eu indo primeiro, irmão, eu já vou. Imagina ter que ficar. Deus que me livre. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim, ó: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que
o aguardam para... É para todo mundo? Não, irmão, é para quem está aguardando. É para quem está se santificando, é para quem está andando alinhado com a vontade, com a palavra, com aquilo que Deus quer, irmão. A gente precisa parar com isso. Ah, não, eu vou andar de qualquer jeito, eu vou fazer do meu... É do meu jeito. Não, não é do seu jeito. Não é do seu jeito e também não é do meu jeito. É do jeito que a palavra diz. Espera aí, pastor, o que você está falando está na palavra? Ah, então é desse jeito aí. Sabe, irmão, é no tocante de tudo, é no cuidado com tudo. É você que é homem, é no cuidado de como você anda, se comporta na rua, nos lugares que você vai. É você que é mulher, se comportando, tendo boas vestimentas. Irmão, porque você resplandece de você a figura de Cristo, a imagem de Cristo. Eu não estou aqui para trazer julgo sobre a tua vida, irmão, mas eu estou aqui para alertar você, que talvez o que você está considerando como nada, é o que está fechando a porta da salvação para a tua vida. Se você não se converter agora, se você não se arrepender agora, se você não mudar o seu comportamento agora. Primeiro tópico, irmão, Jesus vai voltar. Diga isso, Jesus vai voltar. Diga, Jesus vai voltar. O segundo tópico, irmão, é a preparação da noiva para as bodas. É a nossa preparação para recebermos Jesus, irmãos. Você quer ver uma coisa? Quando você sabe que você vai receber visita na sua casa, o que você faz? Irmão, falei para os pastores. Liguei para o pastor Vanderlei sexta-feira. Foi sexta? Liguei sexta-feira para ele e falei assim, ó, estou indo aí na sua casa bater um papo. Aí ele, deixa eu avisar primeiro a minha mulher. Não sei porque homem tem isso, né? Não faz nada se a mulher não deixar. Vou avisar primeiro. É cuidado. Vou avisar a minha mulher. Aí avisou a mulher falou, ok, pode vir. Aí eu falei, quando você chegar do trabalho, você me avisa que eu vou. Aí deu 9 horas da noite, ele não chegou. Aí ele mandou mensagem, pastor, já cheguei, pode vir. Eu falei, não, já estou aqui na porta esperando. Já estou aqui, irmão. Mas toma um banho. Ele, não, já tomei. Eu falei, já estava aqui. Irmão, a gente começou a conversar 9 horas da noite. Saí da casa dele mais de 2 da manhã. Aí falei para os pastores. Falei, ó, fica atento, só vou fazer uma ligação. Estou indo na sua casa. O pastor Mário falou, ainda bem que eu moro no prédio. Vai ter que avisar a portaria. Mas para quê? Pergunta, foi um tempo bom? Mas a casa estava como? Organizada. Aí se eu chego de sopetão, como é que vai estar a casa? Irmão, a gente não pode mentir para a gente mesmo. Quem é dona de casa aqui? Eu duvido se você nunca foi dormir e deixou louça na pia. Se você nunca teve tantos afazeres e deixou o cesto de roupa transbordar. Eu duvido se você que é marido nunca esqueceu uma toalha molhada em cima da cama. Quem já esqueceu? Desculpa. Quem já esqueceu? Quem já deixou a casa desorganizada? Quem já deixou? E o problema, irmão, é que quando a casa está desorganizada, olha aqui, isso é sério. Você está rindo, mas olha só, você que já deixou a casa desorganizada, se de repente chega uma visita inesperada lá, eu posso falar o que você faz? Posso falar? Abaixa tudo, abaixa. Nós não estamos aqui. Irmão, se for uma visita, eu vou dar um exemplo. A Dauli falou não, a Bia falou não. Vamos dizer que eu chegue na sua casa, tá tudo bagunçado. Tá bom, você pode até me receber, mas você vai sair catando tudo, jogando em qualquer lugar, aonde você sabe que eu não vou entrar. Ei, irmão, você vai me receber ali, mas você sabe que a bagunça está lá. E eu posso falar uma coisa para vocês?
na maioria das vezes, a gente não recebe por vergonha. Ei, irmão, coloca a mão no seu coração assim. Talvez a casa está bagunçada. E Jesus vai aparecer como uma visita surpresa para mim e para você. E aí o que você vai fazer? Você não vai abrir a porta? Porque a casa está bagunçada, porque as coisas estão fora do lugar, porque não houve um alinhamento celestial dentro de você. É por isso que você não vai abrir a porta, porque você vai ter vergonha da vida que você está vivendo. Porque eu já tive vergonha de Deus. Eu já tive vergonha de dobrar os meus joelhos para falar com Ele. Mas glória a Deus que deu tempo. Deu tempo de olhar e falar: não, Senhor, eu vou pôr a casa em ordem. Ontem a minha esposa, por isso que eu falei que eu ia falar. Ontem a minha esposa estava atendendo uma pessoa no telefone da igreja. E, irmãos, a minha esposa sempre faz as coisas na minha casa. Ela dependeu que eu fizesse. E aí eu acordei, irmão, fui lavar o meu quintal, lavei o meu quintal. Aí ela estava conversando com alguém, tinha uma loucinha na pia que eu mesmo deixei do café. Lavei a louça e falei: quer saber de uma coisa? Peguei o aspirador, aspirei a casa, passei o primeiro pano, depois passei um pano com álcool, depois fui lá, olhei, joguei cândida, lavei o banheiro. Aí ela me mandou no açougue, foi a hora que eu pus o perfume. E aí quando eu voltei, olha para você, eu quero que você entenda isso faz parte da ministração. Quando eu voltei, ela falou para mim assim, eu comprei as coisas que ela ia fazer, né, era para o almoço de hoje. E aí ela falou assim: me ajuda a picar as coisas. Eu falei: não, eu limpei a casa, eu lavei o banheiro, eu lavei a garagem, eu fiz tudo, para agora eu ter o meu momento. Aí ela virou para mim e falou: você vai fazer isso mesmo? Eu falei: vou, claro que vou deitar no sofá agora e vou ficar tranquilão. Tá eu na pia aqui, ó. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, por mais que eu diga para ele que eu não vou fazer, por mais que eu diga para ele que eu não vou mudar, por mais que eu diga para ele que eu sou assim, irmão, quando ele olhar para mim eu vou estar lá. Sabe por quê? Porque eu sei que não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Às vezes, irmãos, a gente vai ser levado a fazer o que a gente não quer, só para agradar aquele que merece. Às vezes a gente vai fazer o que a gente não quer, só para honrar aquele que é digno de receber. Ei, irmãos, eu não posso mentir para você, o pecado é gostoso, porque satisfaz a vontade da nossa carne. Mas eu não estou aqui para fazer a vontade da minha carne, eu estou para fazer a vontade de Deus. Então, para fazer a vontade de Deus, eu tenho que sacrificar a minha carne, e tudo bem por isso, que não viva mais eu, que Cristo vive em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Depende dele, irmão. E aí no final das contas, fiz tudo. E ela ficou tranquilinha, ainda reclamou porque eu esqueci um lugar atrás do fogão. Sabe por quê, irmão? E eu falei para ela ontem, falei: ó, não precisa ajudar não, que isso faz parte da minha ministração. E aí ela limpou atrás do fogão aonde eu não. Ei, irmão, Jesus está falando: eu sei que vocês fizeram uma faxina, mas tem um lugar que vocês não dão acesso para ninguém, que vocês acham que vocês conseguem esconder, mas eu achei. E hoje eu estou aqui para limpar esse lugar que você não dá acesso a ninguém. Sabe, irmão, às vezes a gente não tem coragem de se abrir com alguém, de falar as coisas. Irmão, muitos pecados seriam evitados, muitas coisas ruins no mundo seriam evitadas, se a pessoa que vai fazer pedisse ajuda antes. Pedisse ajuda antes. Ei, quem é marido aqui? Quem é marido aqui? Fica de pé os maridos um minuto para eu falar uma coisa para vocês.
eu quero primeiro aplaudir vocês e reconhecer tudo que vocês fazem. O marido, o pai, o parceiro, o amigo, o provedor. Mas eu posso pedir uma coisa para vocês? Dá para fazer um pouco mais. Eu vou falar, irmão, eu não sei para quem, eu não é indireta, o Espírito Santo está dizendo para eu falar isso. Passa mais tempo com a sua esposa, mais tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu posso falar uma coisa para você? Tudo que você proporcionar para ela vai ficar aqui. Mas tem coisas que você pode proporcionar para ela que vão perdurar, perdurar por toda a eternidade. Olhar nos olhos, o sair para tomar um café. Irmão, uma coisa simples. Às vezes a gente não vai querer fazer. A gente não vai querer fazer, irmão, mas a gente vai fazer, porque a gente sabe que a gente vai agradar quem a gente ama. E sabe o que eu quero falar para vocês? Eu queria pedir uma outra coisa agora. Posso? Quem é homem? Homem. Fica de pé, por favor. Homem. Eu tenho que perguntar, gente. Mas se não tiver, precisar de uma mudança, a gente vai alinhar você. Rápido. Você que é homem, menino, mas é homem. Pastor, sou homem. Quem é homem aqui? Quem é homem aqui? Falar uma coisa para vocês. Irmãos, olha a volta da gente. Tem mais homem ou tem mulher? Sabe por que sempre tem mais mulher? Porque há um ditado aí que para homem se converter é muito difícil. Mas eu queria falar uma coisa para vocês que são homens. Eu queria pedir para vocês de verdade, para vocês carregarem, irmão, o coração de Cristo no peito de vocês. Para que outros homens, ao olhar para a vida de vocês, irmãos, vejam a transformação de Cristo em vocês. Para os caras lá de fora que olharem para a família de vocês, sintam, essa é a palavra, inveja da família de vocês. E para vocês poderem falar, irmão, com a boca cheia, foi Cristo que fez tudo isso. Ei, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não sei como está a situação, como estão as coisas na vida de vocês, mas eu quero dizer em nome de Cristo, eu acredito em vocês. Eu acredito no chamado de vocês. Eu acredito no propósito que Deus tem na vida de vocês. Eu acredito que vocês viverão o melhor de Deus nessa terra. E se algum momento da vida de vocês pensarem em fraquejar, irmão, conte comigo, eu vou estar aqui. Mas eu posso pedir uma coisa? No dia que eu pensar em fraquejar, eu posso contar com vocês? Não, vou perguntar de novo. No dia que eu fraquejar, eu posso contar com vocês? Mas para eu contar com vocês, vocês precisam estar aqui. Então não deixa nada abalar o coração de vocês. Tá vendo essas colunas aqui, ó? Essas 3 colunas sustentam o prédio todo. Essa coluna aqui sustenta uma família toda. Ei, seu Wilton, eu vou dizer uma coisa hoje para o senhor. Talvez pareça que ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ei, talvez você não está vendo, mas o teu trabalho está acumulando pedras preciosas para a tua coroa. Talvez o que você precisa é só entender o valor que você tem. E você tem um valor. Talvez, olha, se você está aqui, a sua família está com você, olha para a sua família. Olha para sua esposa, olha para o seu marido. É esse cara aí, ó, que você que é mulher precisa pegar na mão dele e falar: eu estou com você, meu bem. Para te criticar, para mandar você pôr a calça em vez da bermuda. Obrigado, gente. Aqueles que estiverem prontos, eu vou correr por causa do horário, minha esposa falou. Aqueles que estiverem prontos poderão desfrutar de tudo que o Senhor irá proporcionar. Mas qual será a igreja? Essa será a igreja que Jesus vai voltar para buscar. Que igreja é essa? Efésios capítulo 5, versículo 25.
Agora vocês vão entender, os homens, porque eu pedi para vocês levantarem. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse e, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, porém santa. É essa a igreja que Jesus vai buscar. É uma igreja pura, é uma igreja santa, é uma igreja imaculada, é uma igreja que se guardou, que se preservou, que cuidou um do outro. É essa igreja. É essa igreja. É uma igreja que não se vendeu por dinheiro. Ei, eu vou falar, irmão, essa igreja não está à venda. Essa igreja não é comprada. Esse pastor não é comprado. Esse ministério não está à venda. E para fazer parte dessa família, irmãos, a gente não olha para a tua carteira, a gente olha para o teu coração. Para fazer parte da sua família, a gente não olha para o que você dá, mas a gente olha para quem você é. Para fazer parte dessa família, não importa o que você fez, mas se você se permitir, importa o que você vai se tornar, irmão. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também. Então, irmão, preserve-se santo. Aleluia. Preserve-se puro. Essa é a preparação da noiva, essa é a preparação da igreja. Amém? Se manter pura. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. A fim de que seja o vosso coração firmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor, com todos os irmãos. Sabe o que isso aqui quer dizer? É o que eu falei agora. Você ter vergonha de receber visita porque a casa está desarrumada. A gente precisa estar pronto, irmão. A gente precisa estar preparado. E qual é a preparação? Diga santificação. Diga santificação. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: seja santo como Deus é santo. Diga: seja santo como eu sou santo. E para isso, irmãos, e para isso nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Olha o que Lucas diz em Lucas 21, 34. Acautelai-vos, capítulo 20, Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as concupiscências, ou consequências, da orgia do quê? Pastor, eu bebo socialmente. Bebe socialmente, parou. A partir de hoje já era. Acabou. E das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, 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 pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, irmão. Não, é só um negocinho. Irmão, o rato entra pelas brechinhas. O rato entra. Quem já teve a infelicidade de ter um rato dentro de casa? Como é que é o rato dentro de casa? Mó legal, não é? Porque é nessa hora que o teu marido mostra o quão macho ele é.
Irmão, lá na outra igreja entrou um rato no escritório. Sabe o que a gente fez? Eu, pastor Vanderlei e pastor Eduardo. Irmão, vimos um rato dentro do escritório. Ficou nós três dentro, fechamos a porta, falamos, vamos pegar, irmão. O rato escalou a parede assim, ó. Irmão, nunca vi o rato fazer aquilo. Mas, irmão, o rato era o pecado, e com o pecado, tolerância zero. Eliminamos. Amém? Precisamos vigiar, irmão. Precisamos nos manter santos. Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação está mais próxima agora, irmão. Vai alta noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada dispunhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Digo isto e a vós outros que conheceis o tempo, já é chegada a hora, já é chegada a hora. Já é chegada a hora, já é chegada a hora. O dia está próximo, irmãos. O dia está próximo, está batendo aí. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eu estou caminhando para o fim. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Então, peraí, eis que venho como ladrão. Como é que o ladrão vem? Sem avisar. E bem-aventurado aquele que vigia. A Emily, esses tempos atrás, foi na Barra Funda, não foi? Foi você que foi na Barra Funda e roubaram o seu celular? Na Marginal Tietê? Estava na Tietê, o telefone dela estava lá, de repente ela só viu o vidro quebrar, a mão entrar e levar embora. Se ela soubesse, ela não tinha tirado o celular e tinha guardado? Mas ninguém sabe, irmão. O nosso problema tem sido esse: a gente não sabe o dia e a hora, mas a gente está vivendo de qualquer jeito. Ah, eu ouço muito tempo que ele vai voltar. Você não vai morrer não, né? Você vai virar semente. Então toma cuidado, querido. E o terceiro tópico que eu falei é sobre quem ficar de fora. Quem ficar de fora, irmão, vai dar ruim. Mateus capítulo 24, versículo 36 vai dizer assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia veio o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem. E sabe qual é a hora que ele vai vir? É a hora que a gente estiver achando que está tudo bem.
É a hora que a gente é tranquilão. Imagina, irmão, tá lá mergulhado no pecado, tá lá mergulhado na mentira. Irmão, isso é muito sério. A gente brincou, descontraiu, porque eu sabia que chegaria agora essa hora. E essa hora é a hora que você tem que pôr a mão na sua consciência e falar: não, peraí, como é que eu estou vivendo? Como tem sido a minha vida? Ei, irmãos, Deus não está brincando com a igreja dele. Deus está alertando a igreja dele. Ah não, é só um negocinho. É esse negocinho que está fechando a porta para você. Porque se você tivesse dado ouvido, quem estava aqui domingo passado? Eu pergunto, você fechou as portas? Você está pelo menos se avaliando para fechar as portas? Ei, irmão, diga: crente e pecado não combina. Mateus 24:51 diz assim, perdão, Mateus 24:45. E olha só o que diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não o sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte e ali haverá choro e ranger de dentes. Tormento, sofrimento. Esses dias eu vi um pastor falando: eu não consigo acreditar que um Deus tão bom é capaz de pegar um ser humano e lançar no inferno para o sofrimento eterno. E aí eu fiquei procurando na Bíblia onde é Deus que lança, se não é o camarada que se joga lá. Deus não lança ninguém no inferno, querido. É a pessoa que se lança lá. Tem uma coisa que a gente precisa ser muito claro com a igreja, como um alerta para vocês. Isso é um alerta, irmão. A gente olha para pessoas que estão no mundo, fazendo a vontade das trevas, e a gente fala assim: essas pessoas vão para o inferno. A gente não fala isso? Fala ou não fala? Irmão, essas pessoas não vão para o inferno. Elas já estão lá. Porque, irmão, quem não nasceu de novo já está condenado. Pastor, é por isso que eu falei no começo do culto, irmão, que seria um culto para você acordar. Pastor, como assim? Irmão, a Bíblia diz que aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino dos céus. É simples. É a Bíblia, não sou eu. Pastor, o senhor está trazendo julgo, acusação, apontando o dedo. Não, irmãos. Há uma regra, há um padrão, há uma verdade a ser cumprida. Deus não pega ninguém e eu não gostei de você, eu vou te jogar no inferno. Não. Deus deixou a palavra, Deus deixou o Espírito Santo, Deus deixou a misericórdia, Deus deixou o perdão. Tem gente que não quer, irmão. Estou errado? Tem gente que não quer. E aí a culpa é de Deus? Claro que não. Vamos lá, agora vamos lá, gente. Não é para você parar, é para você continuar insistindo, lutando, orando pela sua casa, pelos seus amigos. Mas quem aqui, pastor, eu já falei de Jesus para uma pessoa que eu já perdi as contas, não quero mais nem falar. Quem? E a pessoa não. É falta de aviso? É falta de amor de Deus para com ela? Não. Irmão, é escolha. É escolha. Minha esposa fala isso, irmão. E eu também brinco. Às vezes a gente se depara com pessoas que estão no vício do cigarro. Irmão, nunca viu o cigarro sair da padaria, irmão. E
pular dentro da boca da pessoa. É a pessoa, ó irmão, processo. Há um processo. A pessoa primeiro ganha o dinheiro, pega o dinheiro. Se ela estiver em casa, no trabalho, ela tem que sair do lugar que ela está, ela tem que ir até o lugar que vende, ela tem que tirar o dinheiro do bolso, ela tem que comprar, pegar, abrir, tirar, pôr na boca e acender. Olha quanto tempo Deus dá para ela se arrepender, mas ela não quer. Pastor, eu não acredito que uma pessoa vai para o inferno só por causa disso. Irmão, ela não vai só para o inferno por causa do cigarro, ela vai para o inferno por causa da desobediência. Diga assim: o meu corpo não é meu. Você quer ver uma coisa? Quem é casado aqui? O seu corpo pertence a quem? Você tem domínio do seu corpo? O seu corpo pertence ao marido e o do marido pertence à esposa. Agora nós somos noivos de Cristo, então nosso corpo não nos pertence, pertence a Ele. Então eu não tenho vontade, é a vontade dEle. Diga isso, não é a minha vontade, é a vontade dEle. Ó, na hora que eu falei assim, o corpo pertence a quem? Teve uns caras que já fez até assim, ó. Boa essa palavra aí, hein, pastor? Irmão, Deus não lança ninguém, é a pessoa que escolhe por ela mesma. Mateus capítulo 25, versículo 30. Gente, se eu passar do tempo, vocês me perdoam, porque eu já estou preocupado com o tempo. Aqui Deus está falando do servo bom e o servo mau, e aí ele vai dizer assim: o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E para eu encerrar, o julgamento das nações. Amém? Mais uma vez, vamos entrar no casamento. E vai dizer lá em Mateus 25, no versículo 41, assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Então, peraí, irmão, o fogo eterno é preparado para quem? Para o diabo, não é para ninguém. Mas diga: escolhas erradas, preços altíssimos. 1 João capítulo 2, verso 28. Estou acabando, gente. 1 João, capítulo 2, verso 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Irmãos, eu li esse texto agora. Então a gente precisa estar como? Preparado para isso, a gente tem que estar alinhado para isso. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e no meu novo nome, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às... Diga isso: venho sem demora. Diga: venho sem demora. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Em algumas traduções, ou na tradução original, Maranata. Maranata. Uma vez eu vi um pregador dizer que o povo de agora, o povo da nossa geração, eles ficam cantando Maranata porque eles não querem
passar pelos problemas que eles estão passando, quando na verdade isso é uma grande mentira, irmão. Eu acredito que a nossa geração é a geração que está com sede de ver o arrebatamento e de cumprir o propósito da igreja sobre essa terra. Ei, irmãos, nós precisamos desejar a vinda do nosso Senhor. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu também tenho, irmão, mas se Ele vier, não será melhor? Eu não quero morrer, irmão, e eu não vou morrer antes do tempo, amém? Diga, eu não vou morrer antes do tempo. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmão, agora já está preparado algo para mim, algo para você. Quem ama a vinda do Senhor? Quem aqui está aguardando? Quem aqui é jovem e não casou ainda? Imagina Jesus voltar sem você nem ter casado. Que bênção! Aleluia, Jesus. 2 Coríntios capítulo... Nossa, teve uns que agora falou: não, pastor, agora que chegou a minha vez. Quem é homem aqui que ainda não casou? Agora que chegou a minha vez de ser mandado, eu não vou ser, não, quero também. Para terminar, gente, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo, amém? Está falando do nosso corpo. Se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, expirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não... Lembra da noiva que vai se vestir de linho puro, de linho fino, com vestiduras brancas? Irmãos, a promessa é para quem se guardou, a promessa é para quem se preservou, a promessa é para quem esperou, a promessa é para quem negou a si mesmo e pagou o preço por isso, irmão. E para terminar, vocês me dão mais, estou brincando. E para terminar, Mateus 13:33. Mateus 13:33 vai dizer assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos, quem falou Mateus? Foi eu? Marcos capítulo 13, versículo 33. Eu sabia que esse culto ia demorar um pouquinho mais, mas eu tinha que falar isso para a igreja, irmão. Eu precisava alertar você. Amém? Eu tentei brincar, descontrair, para falar do que é sério, para falar, irmão, na verdade, de como está a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu vou ser sincero para você. Eu tenho algo com Deus, eu tenho um voto com Deus, eu e Ele. Eu vou morrer só velhinho numa cadeira de balanço. Quando eu balançar para trás, que ela for para frente, eu vou acordar nos braços do Senhor. Esses dias eu peguei uma cadeira, ela balançava, eu levantei logo, falei: vai que o senhor pensa que... irmão, meti o pé. Eu vi que a cadeira balançou, eu falei: opa! Irmão, o pastor Vanderlei me deu umas cadeiras que fica lá no escritório, que ela joga para trás, volta para frente. Eu não sento nelas. Eu falo: opa, vai que ele confunde e acha que eu já estou querendo. Não, eu vou depois que eu cumprir o meu propósito. Você vai depois que você cumprir o seu propósito. Amém? Mas eu quero que você entenda isso agora, para a gente terminar. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite,
se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Prepare-se, irmão, para a vinda de Jesus, ou então você ficará de fora. Coloca para mim Mateus capítulo 25. Não vou pedir para você ficar de pé, porque nós vamos servir a ceia. Mateus capítulo 25. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga isso: e fechou-se a porta. E eu posso falar uma coisa, irmãos? Depois você procura na Bíblia, pode procurar, pergunta para o site GPT, para o Google, pergunta para quem você quiser, se novamente essa porta foi aberta. Essa porta, depois que se fechou, irmãos, ela nunca mais se abriu. Essa porta, depois que se fechou, ela nunca mais se abriu. E eu quero dizer uma coisa a você, irmão: hoje você está tendo a oportunidade de cruzar essa porta, de entrar por essa porta. Pastor, e isso cabe para mim, irmão, não é só para você. Pastor, é só uma música. Pastor, é só um lugar. Pastor, é só algumas pessoas. Ei, irmãos, está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus tem? Pastor, então não posso ter amigo do mundo? Claro que pode, não só pode como deve, porque você é a luz para eles. Mas o que você não pode, irmão, é deixar eles influenciarem você. Estou no meio das pessoas do mundo, para mim não ficar de fora e ser o peixe fora d'água, eu vou ser como eles. Não, você é diferente. Diga: eu sou diferente. Agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar: vocês continuam me amando? Vocês continuam me amando? Posso pedir uma coisa, gente? Eu sempre peço isso para essa igreja. Me dá a honra de ver você entrar no céu. Me dá o privilégio de saber que eu estou pastoreando pessoas que verdadeiramente têm um compromisso com Cristo. Irmãos, nós aqui não somos os melhores, mas nós estamos caminhando para servir ao Senhor de verdade. Então, por favor, você entenda isso. Você é essa igreja onde você estiver. Você é essa igreja onde você estiver, né? Ela não está aqui, mas eu vou falar o que ela me falou, né? A Laís me falou uma coisa, irmão, e mexeu comigo, porque eu falei isso para ela e ela falou assim: pastor, o senhor não só pode, como deve cuidar da minha vida, se intrometer na minha vida. E ela falou assim: quando eu cheguei aqui, eu cheguei de um jeito tão complicado, e vocês cuidaram de mim, vocês me amaram, vocês gastaram tempo comigo, e toda vez que eu penso em algo, eu sempre me lembro: eu não posso decepcionar Jesus, e eu não posso decepcionar os meus pastores. E eu posso falar uma coisa para você: toda vez, irmão, que o diabo me sopra uma sugestão de um erro, de algo que eu possa desagradar, eu penso: eu não posso desagradar o meu Deus, e eu não posso envergonhar os meus irmãos. Como falei um dia e torno a falar: vocês nunca vão ouvir falar pastor Juliano caiu, mas pelo contrário, você vai ver falar: pastor Juliano está avançando e está avançando comigo. Amém? Eu peço que você curve a sua cabeça por 1 minuto, e que você olhe para dentro de você, e que você tente enxergar dentro de você aquilo que ainda, irmão, tem fechado a porta, ainda aquilo que possa te fechar a porta. E você vai ver, irmão, o quanto Deus te ama, o quanto Ele quer ver você bem. E esse pecado, esse erro, ao invés de te aproximar dele, tem te afastado dele, tem levado você a lugares aonde Ele não quer que você esteja. Espírito Santo, eu sei que a palavra não é minha, e quem convence não sou eu, mas é o Senhor que convence. Então que essas pessoas sejam convencidas pelo Teu Espírito, e que elas possam viver uma vida santa, de santidade no Senhor. Levante sua cabeça.